Estamos de volta com Política Cruzada, agora no terceiro bloco, sendo o segundo da parte dos debates, das entrevistas. Bom, agora há pouco o vereador Neivaldo, líder do prefeito, criticou a forma como o senhor apresentou a denúncia da tribuna. O senhor exagerou ou o senhor considera que foi de forma correta? De jeito nenhum, eu fui dos mais cauteloso, eu diversas vezes, e tenho falado, preservado nomes, eu sou uma pessoa, sou advogado, milito na justiça, eu jamais gostaria de ofender uma pessoa inocente. Também, só que eu não vou fazer papel de bobo. Eu não fiz discurso na tribuna, eu alertei, eu coloquei. Agora, o que me deixa preocupado, Rico, como é que uma quadrilha que está atuando no estado de Goiás e também parece que atua em Mato Grosso e Minas, ela abre uma conta bancária aqui, tem uma história esquisita, de 660 mil, e quem lê os depoimentos, os resumos, fica claro que ele está usando esses 660 mil para pagar propinas, não só em Uberlândia, né? Mas alguns casos dá a entender que também em Uberlândia, mas pagou propina em Araguari, pagou propina em Goiás. Eles venderam imóveis aqui em Uberlândia. Por que esse pessoal estava, eu acho que eles estavam chegando para enraizar. Agora eu vou falar uma coisa claramente, o pessoal não entendeu o recado ainda, ou não entendeu a mensagem. Existe uma atuação diferenciada aqui na cidade de Uberlândia nas licitações da saúde. Eles têm que ficar atentos, que são outras empresas atuando, pessoas que representam 5 ou 7 empresas, pessoas que estavam fazendo um esquema diferente de entrega de produtos da área da saúde. Que esquema é esse que o senhor O cita? esquema, pelo que eu tenho informação, que eu acho que estava acontecendo, era o seguinte, que estavam sendo entregues mercadorias sem nota fiscal e depois realizando o serviço de documentação na prefeitura. E essas entregas estavam ocorrendo após o horário de funcionamento normal da prefeitura. O senhor tem conhecimento disso, professor? Rick, é a grande questão que eu tenho falado. Na verdade, o vereador, ele traz denúncias sem os fatos concretos. Foi assim, por isso que eu discordei da postura dele na Câmara em relação ao Tarja Preta. Ele denuncia e não tem fatos. Ele denuncia o fato onde não existe. Ele utiliza, mas o simples fato de citar nomes não seria o suficiente para pelo menos investigar? Ô Rick, como investigar? Olha só, tem um diário oficial do dia 7 de setembro, publicando ata do dia 14 de agosto. Como eu pedi, eu fui na comissão de licitação, o assessor meu foi lá, eles dificultaram a entrega das atas, eu não tenho como fiscalizar. Agora o prefeito tem, ele tem como ir lá na central, pegar documentos e mandar uma auditoria lá e fiscalizar. Afasta os funcionários, faz igual o prefeito da outra cidade, afasta, que aí o trilho, o ladrão deixa rastro, ele deixa as pegadas do crime. Vai lá que vocês vão achar coisa errada. Isenta o secretário e o prefeito, mas procura saber, na secretaria, setor de compras e no setor de entrega, e deve ter mais alguém que vocês vão achar, tem pessoa fazendo coisa errada na prefeitura de Uberlândia, Rick, infelizmente. Voltando, depois eu até falo a respeito disso também, mas voltando a essa questão do Tarja Preta. Primeiro, esse denuncismo, e você falou, mas tem nomes, tem nomes. Agora, eu não posso, são 10 meses de escuta. As gravações são mais de 32 megas de gravação. Uma cidade do porte de Uberlândia que recebe gente de todo lugar. Então você tem nomes da cidade, inclusive eu citei várias vezes alguns nomes que aparecem ligados ao governo passado, mas ao mesmo tempo é aquela questão que foi falada aqui já hoje. Eu tenho que ter responsabilidade, ter nome, ter conversado com esse Tomás que está preso, ou ter relação de compra com uma empresa, não significa que eu estou envolvido no esquema. A Stock, por exemplo, ela tem licitação em 2011 de R$280 mil, 2011 com o governo passado. E aqui eu tenho várias outras licitações, em 2012, R$72 mil da Stock. Agora, com o prefeito Gilmar, foi R$44 mil. Essa empresa consegue mostrar toda a habilitação necessária para participar? Com certeza. Agora eu falo pelo nosso governo. O Wilson fala pelo governo que ele participou. As compras em 2011 foram de R$280 mil. Então essa empresa, e eu não quero aqui denunciar a empresa, é o que eu falei no começo, se a empresa ela ganha licitação e está regular, ela vai ser aprovada. Da mesma forma, se até mesmo esse Tomás, em algum momento tenha ligado,
O prefeito Gilmar, ele atende em torno de 10 pessoas, 10 empresários por dia, né, apresentando produtos. Agora, eu não tenho um esquema de, ao conversar com essa pessoa ou ao atender o telefone dessa pessoa, eu olhar a ficha criminal dessa pessoa. Ou se eu compro aqui agora, daqui a um ano essa pessoa está envolvida no escândalo, não significa que eu estou envolvido em algum esquema. Então, Uberlândia é uma cidade central, é uma cidade polo, que recebe pessoas. Nesse esquema tarja preta aparecem nomes ligados à gestão passada, que também não significa que estão envolvidas no escândalo, significa que em algum momento elas conversaram. Isso é que eu vejo. Então, eu não consigo entender o porquê dessa polêmica. Eu acho que eu tenho até uma preocupação, né? Será que nós não estamos atrapalhando o serviço da Polícia Federal? Porque a Polícia Federal estava agindo em Goiás. 10 meses de escuta e conseguiu pegar um monte de gente, inclusive em Minas. Será que esse trabalho da Polícia Federal não continua? Né? E a gente dando esse alarde todo não atrapalha o trabalho da Polícia Federal? Então tem Polícia Federal, tem Ministério Público, tem coisas ainda que estão em segredo, né? Como é a questão da própria escuta gravada, que ainda mantém-se em segredo judicial. E aí eu fico levantando hipóteses, fico levantando acusações, trazendo o nome de pessoas, né, que de repente vão ser prejudicadas sem dever. Né? Então eu fico achando que tudo isso foi um grande factoide para ficar na imprensa, para ficar na mídia. Mas a imprensa tem todo o cuidado para não ser usada. Isso eu posso garantir ao senhor. Não falo só pela TV Paranaíba, não. Falo por todos os veículos de Uberlândia, que eu tenho certeza da idoneidade e da dedicação desses jornalistas. Mas, vem cá, o vereador falou da... Eu não estou falando da idoneidade de vocês, não. Eu estou falando que eu utilizo... você vai me entrevistar, eu vou aparecer, como eu estou aqui agora, mas como a gente o Wilson está aqui agora. Eu digo isso porque eu gravei com o Wilson ontem lá, pelo menos 10 minutos, foi feita uma edição que eu tenho certeza que contemplou a reportagem e não maculou o que ele disse. Falei com o senhor também, contemplou, nós gravamos muito, o senhor viu, mas o essencial que foi usado foi para atender a reportagem e deixar claro que não tem o objetivo de macular esse ou aquele governo, de dizer que esse ou aquele está errado, mas simplesmente de colocar luz no momento em que se precisa pensar, se precisa observar. O vereador acabou de dizer há pouco sobre empresas que estariam fornecendo medicamentos com vales para num outro momento se tirar a nota fiscal ou, às vezes, fornecimento sem licitação. Hoje ainda tem medicamentos fornecidos sem ser por meio de licitação, naquele caso emergencial? Olha, até mesmo nos casos emergenciais, que não é diferente. Caso emergencial existiu no governo Odelmo, existe no nosso governo. Né? Principalmente quando você vai comprar remédio que a própria justiça determina que compre, devido ao alto valor, você compra emergencial. Né? Não existe hoje nenhuma compra que não seja feita por licitação. Né? E há preocupação. Né? O prefeito Gilmar Machado, logo este ano ainda, fez, né, inclusive uma sindicância, né, apurando todos os processos de compras emergenciais, até para se resguardar. Né? Nós temos compras emergenciais? Temos. Né? Como que foi feita? Diante disso, o prefeito preocupou, fez uma sindicância, tem um relatório conclusivo, esse relatório, né, inclusive está em minhas mãos, né, mostrando na internet também. Está disponível, essa mostrando toda a transparência. Nessa sindicância teve um problema gravíssimo, porque ali tentou-se dar um golpe na compra de remédios da prefeitura. A sindicância não aprofundou e abafou o caso. Essa sindicância aí foi irresponsável, porque foi salvo porque uma pessoa percebeu que os produtos que estavam sendo adquiridos não tinham sido cotados nos preços. Ali era um dedo da quadrilha de Uberlândia. Ali eles tentaram... Quadrilha, quando o senhor cita, é pessoas que estão lá dentro e que tentaram vender remédios mais caros e que tentaram fazer coisa errada. Parece que a pregoeira foi a pessoa que estava no leilão, percebeu e recusou a fazer umas compras no momento. Ali não foi aprofundado. Eu não estou citando o nome de nenhuma empresa, inclusive dessa que saiu na reportagem. Eu estou sendo cauteloso. São outras empresas que estão atuando em Uberlândia, que estão
enraizadas na Secretaria de Saúde, me parece, sem o conhecimento do secretário e no setor de recebimento e distribuição interna da Prefeitura. Porque a Prefeitura tem abusado das compras sem licitação. Nas compras emergenciais no governo passado eram feitas por determinação da Justiça e isso tem que fazer. Entrega o remédio em 48 horas. Aí é esse ponto que é uma inverdade. Não há, primeiro, que pelo próprio andamento, até o próprio Wilson deixa claro aí, a responsabilidade do secretário. O secretário é responsável, a pregoeira, como o próprio Wilson disse, também está atenta e o prefeito Gilmar Machado está atento. Tanto é que ele pede uma sindicância relacionada aos produtos emergenciais. Agora, então há toda uma preocupação nesse sentido, né, de que nós não sejamos, ou a própria prefeitura não seja usada por empresas de má fé. Vereador, em 3 meses para tornar público uma ata. Por que isso? Por outro lado, isso não é verdade, né? Que há um abuso de compras sem licitação. Essas coisas que o vereador diz, né? E ele fala com tanta veemência e com tanta propriedade que se torna verdade, é que não é verdade, né? Não há abuso e não há diferença. Não há diferença do governo passado para esse em relação às compras emergenciais. Existe diferença porque as contas do governo anterior, todas estão aprovadas, exceto a do ano passado, 2012, que deve chegar na Câmara. Então, as contas foram auditadas. Então, se o senhor quiser, eu desafio o senhor assina uma CPI comigo aqui agora. Nós já temos 2 assinaturas. Do ano de 2012 e 2013, nós protocolamos na Câmara segunda-feira, nós vamos investigar. O ano de 2013 não acabou. Se você vai chegar com uma conta do governo passado agora na Câmara, não dá para o governo atual ter essa conta fechada desse ano. Não tem como. Agora, o grande problema que nós tivemos é que nós pegamos uma prefeitura totalmente organizada, linda, maravilhosa. Sem organização em relação a remédio. Nós vamos continuar isso daqui a pouquinho. Eu vou pedir um instantinho só, o senhor vai tomar água, o senhor também. A gente vai acalmar os ânimos, mas vai continuar com o debate no próximo bloco. Não saia daí, rapidinho a gente volta.